bom dia. Quarta-feira, 5 da manhã, 14 de dezembro. Chegando o Natal. Joinha pra gente aumentar o alcance nessa plataforma. Eu sou o Renato, sou pastor da IBAN, pastor Renato Silva, e hoje eu quero ler Provérbios 23:9, uma sabedoria. Oração do dia com a sabedoria do dia. É isso aí. Você já olhou se o sininho tá marcado para você receber todas as notificações? Dá uma olhadinha. Somente 30% dos nossos inscritos estão com o sininho acionado. 70% não está. Quem sabe você é um desses que não está com o sininho acionado. Vamos lá. Outra coisa. Participou com a gente da oração do dia? Deixa pelo menos um bom dia lá nos comentários, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, a hora que você estiver assistindo, e pode deixar seus pedidos de oração. Provérbios 23:9 diz: não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele despreza até os conselhos mais sensatos. Aqui tem muita sabedoria pra gente. Primeira sabedoria, a gente precisa administrar melhor o nosso tempo. Se tem uma coisa que nunca mais você recupera, é tempo. Dinheiro você recupera. Relacionamentos, pode ser. Se recupera com o perdão, com a reconciliação. Talvez não do mesmo modo que estava antes, mas se recupera. Mas tempo. Passou. Acabou. A gente precisa ter essa sabedoria do tempo. Nós deveríamos ter uma disciplina nas escolas falando sobre tempo. Nos cultos, nossos cultos, a gente sempre deveria estar, e eu sempre procuro fazer isso, falar sobre sabedoria e glorificar a Deus com o nosso tempo. Porque, repito, passou, acabou, não recupera mais. Diferente de um monte de outras coisas. Então, primeiro, não perca tempo com o tolo. Qual que é a característica do tolo? Não ter sabedoria. O tolo, ele é dado à insensatez. Ele não desfruta da reflexão. O tolo é normalmente dado à obstinação. O tolo é alguém que não sabe estabelecer as prioridades ideais e corretas. O tolo é dado ao prazer. O tolo é tolo. A questão é que o problema é se a gente é o tolo da história. Porque quando a gente lê um provérbio, normalmente a gente acha que a gente é o sábio da história e o outro é o tolo. O problema é se eu sou o tolo da história. E aí? Será que você é o sábio? Ou será que você é o tolo da história? Porque eu não posso perder tempo com o tolo. Sabe qual que é a grande característica do tolo? Eu te citei um monte aqui. O tolo despreza os conselhos mais sensatos, até os conselhos mais sensatos. Talvez essa seja a grande característica do tolo. Ele despreza o conselho do experiente. Ele despreza o conselho daquele que viveu, do experiente, daquele que conhece tecnicamente, cientificamente. Ele despreza. Ele despreza. E aí vem a pergunta: vale a pena desperdiçar o seu tempo, que você nunca mais vai recebê-lo de volta, com essas pessoas?
mediante essa sabedoria do dia, eu tenho que ter algumas atitudes. Por exemplo, com o tolo, o silêncio é o ideal, se formos analisar. Não é? Quantos tolos nas redes sociais nós não temos? Quanta gente tola que muitas vezes quer debater com a gente nas redes sociais. E a gente está lá. Eu mesmo sou assim. Eu, vez ou outra, eu me caio nessas armadilhas de querer ficar discutindo tolice com o tolo. E aí o meu tempo está sendo desperdiçado. Mas eu também reconheço que de vez em quando eu sou tolo. Né? E alguém me dá um conselho bom e eu desprezo. A questão é, não vale a pena. Dá uma analisada aí. Talvez você está dando murro em ponta de faca, que esse é um provérbio nosso, né? Do mineiro. Murro em ponta de faca. O mineiro aqui do oeste de Minas fala muito, né? Murro em ponta de faca. Talvez é um filho, talvez é o cônjuge em determinada situação, talvez é um amigo ou uma amiga, talvez uma ovelha, talvez até um pastor. Mas a questão é, desgasta não. A questão não é só desperdiçar o tempo, a questão também é desperdiçar a vida. Porque nisso você está desperdiçando emoções ou aquilo. É porque a gente que aconselha, eu aqui na igreja, eu tenho gabinete, e a gente está aconselhando quase que diariamente pessoas. E quando a gente vai dar um conselho, a gente se envolve, a gente se doa inteiro. Eu não estou doando só o meu raciocínio, eu não estou doando só, eu estou doando minha mente, estou doando meus sentimentos, as emoções que afloram no meu organismo, o meu tempo, estou dando minha vida, as reflexões, a oração, etc, etc. A gente está doando tanta coisa para aquele conselho. E aí, muitas vezes, se depara com um tolo. Me lembro uma vez que tinha uma ovelha nossa aqui, que ela aconselhava comigo sempre a mesma questão. Sempre que envolvia conflitos com o marido. Né? Sempre a mesma questão. Tal marido ir lá e tal. E vinha a primeira vez dando aquele conselho, orando. A segunda vez, a mesma questão. A terceira vez, a mesma questão. A quarta vez, a mesma questão. Até que por fim eu falei, ou eu converso com a irmã a respeito dela sempre pedir o mesmo conselho e nunca agir. Então ela estava sendo uma tola, eu estava desperdiçando a minha vida ali. Ou eu gravo o aconselhamento, esse é o próximo aconselhamento que eu vou ter com ela, e vou colocá-la para ouvir, porque a pergunta é a mesma e o conselho é o mesmo, porém que ela desprezava o conselho, ela nunca agia. Isso gera um desgaste. E é como diz aqui o sábio: não perca tempo com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Que nós não sejamos o tolo da história. Ó Deus, essa sua ovelha está nas mãos do Senhor. Que ela não seja a tola da história, mas que seja o sábio. Porque o sábio ouve os conselhos sensatos e coloca em prática. Mas o tolo, até os melhores conselhos, os sensatos, ele despreza. Senhor, livra-nos de desperdiçar nossa vida com o tolo. Nessas horas, o silêncio é sabedoria, muita sabedoria. Senhor, também coloco a vida dessa sua ovelha, coloco a família, o casamento, e que a bênção do Senhor esteja sobre ela. Amém? E amém. Amém? Compartilha no status de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E daqui a pouco, 11 horas, Conversa Franca esteja conosco. Deus abençoe e graça e paz.